meninos e meninas, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula. Como nós estamos em ambiente seguro, com distanciamento social determinado, eu vou retirar a minha máscara. Bem, eu sou o professor Tiago Mendes, da Rede Municipal de Educação de São José dos Campos, e nossa aula de hoje, conforme observamos, é a origem dos termos direita, esquerda e centro no contexto da Revolução Francesa de 1789 e também o uso desses três termos, né, esquerda, direita e centro, no contexto político atual. Bem, para iniciarmos os nossos trabalhos aqui, eu trouxe o título de uma reportagem, né, que diz: na Europa, o centro perde poder enquanto a extrema-direita e ecologistas ganham terreno. A partir desta reportagem, vamos então aos nossos primeiros questionamentos. Então, a primeira questão: você saberia apresentar um significado para a expressão centro no contexto daquela reportagem? Essa é a primeira questão que eu te faço. Segunda questão: ao se recordar dos conteúdos, das habilidades que você trabalhou, que você estudou nesse período do ensino remoto, você saberia dizer, né, o que significa partidos de centro? Então, ficam essas duas questões iniciais para você refletir. Muito bem, passando aqui. Nessa aula, o nosso objetivo é exatamente esse: buscar responder estas questões que estavam no slide anterior. Mas não se preocupe, fique tranquilo, fique tranquila. Se você não soube responder as questões, eu vou te ajudar e é exatamente o objetivo dessa aula. Bom, a primeira questão, né, que eu te fiz: você saberia apresentar um significado para a expressão o centro que aparecia na reportagem, né, na manchete da reportagem? Bem, o conceito centro, ele, no contexto político atual, porque é importante ressaltar que as expressões históricas, elas têm um significado que varia ao longo do tempo. No contexto político atual, aqueles políticos, aqueles partidos, aqueles posicionamentos políticos que são classificados como de centro, são aqueles que, via de regra, valorizam tanto a liberdade política quanto a liberdade econômica. De forma simples, de forma resumida, o que significa valorizar a liberdade política? Valorizar a liberdade política significa valorizar a possibilidade de participar do governo e de eleger os seus representantes. Ao passo que liberdade econômica significa ter dentro do seu país, dentro da sua nação, um governo que não interfira muito nas atividades produtivas, no comércio, na indústria, na agricultura, na pecuária, na mineração, deixando essas atividades que a gente vê aí no dia a dia nas mãos dos próprios proprietários dessas atividades. Tranquilo? Pois bem, é claro que dentro desse centro, conforme vocês podem ler aqui no slide, há certas variações. Nós temos uma variação do centro mais para a esquerda e do centro mais para a direita. Quando você diz que há uma variação do centro mais para a esquerda, é quando essa tendência política valoriza a liberdade política, mas admite uma intervenção maior do governo na economia. Quando essa tendência política, ao contrário, varia do centro para a direita, além de valorizar a liberdade política,
insiste e reafirma a necessidade da não ação, da não intervenção do Estado na economia, que é a base aí do liberalismo econômico. Mas acho que fica uma coisa bastante clara. Insiste-se aqui na questão da liberdade, tanto no campo econômico, mas sobretudo no campo político. Então, quando eu falo de liberdade política, portanto, da participação das pessoas no governo, eu estou no centro de uma palavra fundamental, que é a democracia, né? O governo com a participação da sociedade. Bom, passando para o próximo, vamos então aqui para a questão número 2. Em qual contexto histórico surgiu a expressão partidos de centro? Meninos e meninas, para respondermos a esta questão, nós precisamos remeter ao processo histórico da Revolução Francesa, uma das revoluções mais importantes da história da humanidade. A Revolução Francesa é um processo histórico que aconteceu entre 1789 e 1799. É um longo processo revolucionário de mais ou menos uma década. Para estudar esse processo, convencionou-se, né, os historiadores convencionaram, dividi-la em fases. E uma dessas fases é a fase da Convenção. A Convenção foi um momento da Revolução Francesa em que os deputados estavam reunidos numa assembleia, né, numa reunião, com o objetivo, com o intuito, com a finalidade principal de elaborar uma nova Constituição para o país. Uma Constituição é um conjunto de leis básicas desse país. Nesta convenção, havia o presidente desta Assembleia e, à direita deste presidente, estavam os girondinos. Quem eram eles? Os girondinos, basicamente, eram os mais ricos daquela sociedade, o que a gente chamaria de alta burguesia, os grandes comerciantes, os industriais mais poderosos, os banqueiros mais poderosos. O que esse grupo defendia? Voto censitário, que é a condicionar o direito de votar e o direito de ser eleito à renda, portanto, excluindo as pessoas mais pobres do direito de participar do governo, de modo que, como esse grupo político que representava os mais ricos ficava à direita do presidente da Assembleia, passou-se a usar a expressão de direita como a tendência política ligada aos grupos financeiramente mais poderosos, aquilo que comumente a gente chama de ricos. No próximo slide, à esquerda do presidente da Assembleia. À esquerda ficava o grupo político que representava os grupos socialmente menos favorecidos. Havia ali, sim, comerciantes, mas não os grandes comerciantes que estavam do lado direito. O comerciante menos poderoso, havia ali grupos de menor condição financeira, né, que defendiam, por exemplo, ao contrário do grupo girondino da direita, o chamado sufrágio universal, que é o direito de que todos pudessem votar, independente da sua condição de renda. De modo que, se os grupos mais populares ou os representantes dos grupos mais populares estavam à esquerda do presidente da Assembleia, passou-se a usar a expressão esquerda para os políticos e para as tendências políticas mais ligadas às camadas populares e aos grupos sociais menos favorecidos. E havia também aqueles deputados sentados, digamos que ao centro da Assembleia, ao que na época se chamou de planície, que eram aqueles deputados que representavam diversos grupos sociais, tanto aqueles financeiramente mais ricos como os menos,
mas que ficavam de acordo com os diferentes contextos, ora defendendo os interesses dos girondinos à direita, ora dos jacobinos à esquerda. Tá? Então, ficam aí as explicações para a origem dos termos direita, esquerda e centro. Tudo bem? Passando aqui para o próximo slide, já caminhando para uma palavra final de encerramento da nossa aula. Importante dizer, a Revolução Francesa, que foi aí o seio, a origem dos termos direita, esquerda e centro, que era o propósito inicial da nossa aula. A Revolução Francesa representou mudanças significativas naquele momento histórico e nos momentos históricos seguintes. Há muitas questões políticas, econômicas, sociais que foram debatidas e criadas na Revolução Francesa, que estão presentes na nossa sociedade até os dias de hoje. Tanto a Revolução Francesa foi fundamental para os dias que se seguiram a ela, que naquela divisão tradicional da história, que tenho certeza todos vocês conhecem, que divide a história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, os historiadores escolheram exatamente ela, Revolução Francesa, iniciada em 1789, para demarcar a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Muito bem, a Revolução Francesa, entre outras coisas, questionava um modelo político de sua época, que era o modelo de poder absolutista, onde a figura do rei era uma figura de poderes ilimitados e passou então a defender um modelo político com uma participação da sociedade mais ativa através dos seus representantes e um Estado, né, criando aí as bases daquilo que, de forma mais atual, de forma mais contemporânea, nós chamamos de Estado democrático constitucional. Enfim, chegamos ao final de nossa aula. Espero que o objetivo tenha sido atingido, que vocês tenham compreendido os conceitos de direita, esquerda e centro, e os aguardo na nossa próxima oportunidade de encontro. Grande abraço.